António José Seguro, apoiado pelo Partido Socialista, vence eleições presidenciais após alcançar número recorde de votos. A depressão Marta voltou a deixar o país debaixo de chuva e agravou as cheias em várias regiões. O primeiro-ministro israelita vai reunir-se com Donald Trump em Washington na quarta-feira para discutir as recentes negociações norte-americanas com o Irão sobre o programa nuclear. Um tribunal de Hong Kong condenou o ex-magnata da imprensa pró-democracia e defensor dos direitos humanos, Jimmy Lai, a 20 anos de prisão. Autoridades russas afirmam que homem suspeito de tentativa de homicídio do general Alexeyev foi detido no Dubai. Sem surpresas, António José Seguro venceu de forma clara as eleições presidenciais, garantindo uma maioria confortável à segunda volta, com quase 67% dos votos. Seguro é também o primeiro presidente do Espaço Socialista em 20 anos e regressa agora à primeira linha da política nacional. No discurso de vitória prometeu ser um presidente exigente e vigilante, mas nunca um contrapoder. Reafirmo a promoção de relações profícuas com o Parlamento e com o Governo. Prometi lealdade e cooperação institucional com o Governo, cumprirei a minha palavra. Jamais serei um contrapoder, mas serei um presidente exigente com as soluções e com os resultados. André Ventura soube desde o início que a noite não terminaria em vitória. Ainda assim, registrou o melhor resultado do partido até à data, com o Chega a ultrapassar pela primeira vez 1,5 milhão de votos. Embora não tenha alcançado os quase 2 milhões conquistados pela Aliança Democrática nas últimas eleições legislativas, Ventura garantiu 33% dos votos, acima dos 31% obtidos pelos partidos no governo em maio. Acho que a mensagem dos portugueses foi clara. Lideramos a direita em Portugal, lideramos o espaço da direita em Portugal e vamos em breve governar este país. No papel, pelo menos, foi uma derrota, mas André Ventura sente-se reforçado após esta noite eleitoral. Diz ser o líder de um movimento imparável que mais tarde ou mais cedo vai conseguir transformar Portugal pelo povo contra as elites. João Azevedo, Bruno Figueiredo, Joana Mourão Carvalho, Euronews. A tempestade Marta, que está a passar pela Península Ibérica, causou a morte de mais uma pessoa em Portugal, subindo assim para 14 o número de vítimas mortais nas últimas semanas devido ao mau tempo. As autoridades confirmaram que a vítima era um bombeiro com 46 anos de idade que morreu ao tentar atravessar uma zona inundada em Campo Maior, no distrito de Porto Alegre. As condições meteorológicas extremas também levaram 8 municípios a adiar por uma semana as eleições presidenciais de domingo. A tempestade Marta é a terceira tempestade mortal a atingir a região nas últimas semanas, após as tempestades Christine e Leonardo. Também em Espanha, a tempestade Marta causou o encerramento de mais de 100 estradas no domingo, com Cádiz e Sevilha entre as províncias mais afetadas. No sábado, um condutor de uma máquina de limpeza de neve morreu em Ávila após o veículo ter caído 20 metros numa encosta. Embora esteja prevista uma diminuição das chuvas, a Agência Meteorológica Espanhola afirma que aguaceiros fortes e trovoadas vão persistir em algumas zonas da Andaluzia e das Ilhas Baleares. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu vai reunir-se com o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, em Washington na quarta-feira para discutir as recentes negociações com o Irão sobre o seu programa nuclear. O gabinete Netanyahu declarou que acredita que as negociações com o Irão devem incluir limites do seu programa de mísseis balísticos e o apoio a grupos militantes na região, algo que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano Abbas Araghchi já se opôs. موضوع دفاعی ما هست، بحث امنیتی ما هست. به هیچ وجه قابل مذاکره نیست، نه الان نه هیچگاه در آینده. As negociações indiretas de sexta-feira em Oman foram o primeiro encontro diplomático entre as duas nações desde que os Estados Unidos da América atacaram as instalações nucleares iranianas. ولی بی‌اعتمادی بسیار زیادی وجود داره. چگونه میشه اعتماد ایجاد کرد؟ به نظر من کار آسانی نیست. البته این بی‌اعتمادی
از طرف آمریکا ایجاد شده. در دور قبلی مذاکرات این ما نبودیم که وسط مذاکرات اقدام به تهاجم نظامی کردیم. Os Estados Unidos da América enviaram recentemente o porta-aviões USS Abraham Lincoln e outros navios de guerra para a região, tendo Teherão respondido que atacaria bases americanas caso os Estados Unidos atacassem o território iraniano. Um tribunal condenou Jimmy Lai, ex-magnata da imprensa pró-democracia de Hong Kong e crítico de Pequim, a 20 anos de prisão. O fundador do extinto jornal diário Apple Daily de Hong Kong foi preso em 2020 sob suspeita de colaborar com entidades estrangeiras e divulgar conteúdos que incentivam a conspiração. Jimmy Lai já passou 5 anos na prisão e enfrenta vários outros processos ao abrigo da Lei de Segurança Nacional imposta por Pequim após os protestos de 2019. Durante esse período, tornou-se um dos principais símbolos da liberdade de imprensa desmantelada. Centenas de pessoas também se reuniram do lado de fora do tribunal de Hong Kong, enquanto aguardavam o veredito. Dada a idade avançada do ex-magnata, a pena de prisão pode mantê-lo atrás das grades o resto da vida. A primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi obteve uma vitória esmagadora nas eleições antecipadas do país no domingo. O seu Partido Liberal Democrático alcançou uma maioria de 2/3 e não dependerá de negociações parlamentares para implementar medidas. Dos 465 assentos da Câmara Baixa, o partido Takaichi conquistou 316, segundo a principal emissora pública do país. Já o Partido da Inovação do Japão, seu parceiro do governo, conseguiu 36 deputados, com a aliança a somar 352. A Aliança Reformista Centrista, que integra o principal partido da oposição, o Partido Democrático Constitucional, perdeu mais de 2/3 dos assentos. As eleições ficaram ainda marcadas por uma baixa participação. No domingo, as autoridades anunciaram a detenção no Dubai de um homem suspeito de ter disparado contra um vice-chefe da Agência de Inteligência Militar da Rússia em Moscovo, tendo o suspeito sido entregue às autoridades russas. Além da detenção do cidadão russo sob suspeita de ter cometido o tiroteio, foram também identificados 2 cúmplices que, segundo o Serviço Federal de Segurança da Rússia, um deles foi detido em Moscovo enquanto o outro fugiu para a Ucrânia. Vladimir Alexeyev foi hospitalizado na sexta-feira após ter sido baleado várias vezes num prédio residencial no noroeste de Moscovo. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, culpou a Ucrânia pelo tiroteio, considerando um ato terrorista destinado a sabotar as negociações de paz. Desde que Moscou lançou a sua invasão em grande escala à Ucrânia em 2022, as autoridades russas têm culpado Kiev por vários assassinatos de oficiais militares e figuras públicas na Rússia. A Ucrânia assumiu a responsabilidade por alguns deles, mas ainda não se pronunciou sobre este caso. Jack Lang renunciou ao cargo de presidente do Instituto do Mundo Árabe em Paris, que ocupava desde 2013, após o seu nome aparecer várias vezes nos novos documentos de Epstein. Através de uma carta, o ex-ministro da Cultura de François Mitterrand esclareceu que a sua decisão seria para preservar o Instituto e o seu trabalho exemplar e para poder refutar com calma as acusações de que é alvo. A sua relação com o criminoso sexual ter-se-ia dado já após a condenação de Epstein por prostituição de menores. Na sexta-feira à noite, o Ministério Público anunciou a abertura de uma investigação sobre Jack Lang e a sua filha Caroline por fraude fiscal agravada. A investigação centra-se numa transação imobiliária offshore envolvendo a venda de uma propriedade em Marrocos e numa empresa fundada com Jeffrey Epstein num paraíso fiscal nas Ilhas Virgens em 2016. Também a 2 de fevereiro, Caroline Lang renunciou ao cargo de presidente do Sindicato da Produção Independente. O Irão condenou a laureada com o Prémio Nobel da Paz Narges Mohammadi a mais 7 anos adicionais de prisão depois desta ter iniciado uma greve de fome, segundo os seus apoiantes. O advogado da ativista confirmou que a sentença foi proferida no sábado, incluindo 6 anos por reunião e conluio e 18 meses por propaganda.
A ativista também enfrenta uma proibição de viajar por 2 anos e um exílio interno para uma cidade a 740 quilómetros da capital. Mohammadi manteve o seu ativismo com protestos públicos e aparições nos meios de comunicação social internacionais. A ativista já tinha cumprido quase 14 meses de prisão sob a acusação de conluio contra a segurança do Estado e de propaganda contra o governo iraniano. Apoiou também os protestos nacionais desencadeados pela morte de Mahsa Amini em 2022. Estava em liberdade condicional por motivos médicos antes de ser presa novamente em dezembro passado. A Joint Venture Europeia de Baterias para Veículos Automotive Cells, ou ACC, está a abandonar os planos para construir gigafábricas de baterias na Itália e na Alemanha, anunciou o Sindicato Italiano dos Metalúrgicos no sábado. A empresa, que conta com o apoio da gigante automóvel Stellantis, afirmou estar a considerar o encerramento dos projetos, que se encontram suspensos desde 2024 devido a um crescimento mais lento do que o esperado no setor dos veículos elétricos. As novas instalações da ACC estavam entre as dezenas de projetos de baterias que surgiam na Europa com o objetivo de reduzir a dependência dos produtos chineses, mas foram interrompidos quando a empresa avaliou a mudança para uma tecnologia de baterias mais económica. Na sexta-feira, a Stellantis, proprietária de marcas como a Peugeot e a Jeep, alertou que tinha subestimado a velocidade com que os consumidores mudariam para veículos elétricos. A empresa declarou que ia registrar um prejuízo de 22 milhões de euros e que venderia a sua participação na empresa conjunta de baterias.